pedir para alguém, quem quiser, vai ler para a gente Lucas 1, de 46 a 55. O Antônio. Lucas 1, 46 a 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Eu sei que está escrito na sua Bíblia, mas esse é o Cântico de Maria, conhecido Cântico de Maria. E o Cântico de Maria expressa a sua resposta à mensagem de Gabriel, anunciando que ela seria a mãe do Messias, que foi dito aqui hoje de manhã no nosso culto. E nós podemos destacar alguns pontos aqui no Cântico de Maria. E o primeiro deles é a exaltação à grandeza de Deus. Maria inicia o cântico com as palavras: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Este é um reconhecimento imediato da grandeza e da bondade de Deus, destacando a alegria de Maria diante da honra de ser escolhida para um papel tão significativo e tão bonito. Nós podemos ver também que é uma recordação das obras de Deus. Maria recorda as grandes obras de Deus ao longo da história, desde a escolha de Abraão até o momento que ela estava vivendo. Ela destaca a fidelidade divina em cumprir as suas promessas e revela uma compreensão profunda da continuidade do plano divino até a nossa geração e para as futuras gerações que ainda virão. Nós podemos ressaltar a missão redentora de Jesus nesse cântico. Maria refere-se ao filho que ela carrega como aquele que enche de bens os famintos e despede vazios os ricos, lá em Lucas 1,53. Essa linguagem aponta para a missão redentora de Jesus, indicando que a sua vinda trará justiça, transformação social, desafiando as estruturas e os poderes existentes. Nós destacamos no Cântico de Maria o cumprimento das promessas proféticas. O cântico conecta-se com várias promessas e profecias do Antigo Testamento. Mostra o nascimento de Jesus como o cumprimento das promessas. E ao exaltar a grandeza de Deus, Maria reconhece a continuidade e a fidelidade divina do Senhor e Salvador. E ela dá ênfase na graça e na misericórdia divina. O Cântico de Maria, ele expressa a grandeza do Senhor. Ela reconhece que Ele é o Senhor e o Salvador da vida dela. E é um momento de adoração e de entrega. Maria inicia seu cântico com as palavras em reconhecimento à necessidade que ela tem e que nós temos de redenção, que ela tem apenas em Jesus. Demonstra um claro entendimento de ser uma pecadora e ter a necessidade de um Senhor e de um Salvador.
Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quantas coisas nós podemos hoje aprender com este cântico. Nós podemos trazer para a nossa vida, como o exemplo do que lemos aqui, a humildade na servidão a Deus. Maria, mesmo diante da extraordinária missão que Deus mesmo lhe confiou, demonstra a humildade em aceitar o seu plano. E isso nos desafia a cultivar uma vida de humildade. Não importa o cargo, não importa o que você faz, nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos no dia 24 de dezembro pela manhã com uma igreja com um bom comparecimento presencial e nós estamos aqui para servir. Servir ao Senhor. Com toda a humildade que podemos aprender. E aprendemos com Maria como devemos ser humildes a servir e a aceitar aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Nós devemos e temos que reconhecer a grandeza de Deus em todos os seus atos. Assim como Maria também reconheceu, nós somos chamados para manter a perspectiva de adoração e reverência diante do caráter grandioso do nosso Senhor. Apesar dos desafios que temos, nós precisamos confiar no poder de Deus, no poder do Senhor Jesus, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, aí sim é que somos fortes. Nós aprendemos também com o cântico de Maria a aceitação da graça e misericórdia divina. Ela destaca a graça e a misericórdia de Deus em seu cântico. E isso nos lembra da importância de aceitar a graça divina em nossas vidas. Graça, aquilo que recebemos mesmo sem merecer. Esse ponto eu acho interessante. A participação no plano redentor de Deus. Nos foi dito hoje de manhã, Deus não precisa de nós e não precisa mesmo. Mas Ele se alegra com o nosso serviço. Ele se alegra com a nossa participação, com a sua entrega. Maria desempenhou um papel extremamente significativo no plano redentor de Deus ao ser mãe de Jesus, ao carregar o Salvador durante os 9 meses. Ao ensiná-lo a andar, talvez ao ensinar as primeiras palavras, imagine ao ensinar o alfabeto ao Criador de todas as coisas, que é a palavra. Mas é interessante que enquanto eu lia, eu pensava, ela carregou Jesus por 9 meses. Mas nós carregamos o Espírito Santo do Senhor desde o instante em que cremos e aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Você é templo do Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo com você todos os dias. Então a nossa participação no plano redentor de Deus é de sermos usados para falar do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Com a autoridade que vem do alto, servindo ao Senhor com humildade e com alegria no serviço. Fiquei muito contente quando o Mário disse aqui que a Andréia chegou cedo e disse, é uma alegria poder estar aqui. E eu escrevo as aulas aqui e disse, aqui escrito, todas as aulas que eu começo aqui eu digo, é uma alegria muito grande estar com vocês essa manhã. Porque
É uma alegria servir ao Senhor, é uma alegria estar aqui para falar, é uma alegria estar aqui para cantar, para louvar, é uma alegria estar aqui para pregar, é uma alegria estar lá na sala de som para arrumar o som, para transmitir, para fazer a projeção. É uma alegria poder entregar aos visitantes um bem-vindo. Tenho certeza que a Derlene se alegra todos os dias que tem aniversários e coloca no grupo: hoje é aniversário de tal, hoje é aniversário de tal. Vamos abençoar. É uma alegria servir ao Senhor. E eu pergunto a você: como está a sua alegria no que você tem feito ao Senhor? Você vem como: e hoje é meu plantão, puxa, será que eu consigo trocar ainda? Ou eu venho alegre para servir ao meu Deus? Porque o seu plantão não é apenas para você, é para servir ao grande Senhor e Salvador. Isso nós podemos aprender no Cântico de Maria. E como último ponto que eu destaco aqui de aprendizagem para o nosso dia a dia, é a confiança na providência de Deus. A confiança de Maria na providência divina nos incentiva a confiar na orientação de Deus em nossas próprias vidas. O que o anjo disse a Maria foi: você dará à luz a um filho. Mas como, se eu ainda não tive relacionamentos? É tão improvável. Quantas vezes o Senhor te diz: vai acontecer, confia. Para de colocar as suas próprias angústias e o seu tempo como algo que limita o poder do Senhor. Porque o poder do Senhor é ilimitado. Confie na providência do Senhor Jesus. O próximo cântico que eu quero ler com vocês está em Lucas, na continuidade 1, 68 a 79. Antônio, escolhe alguém para ler para a gente. Sempre vai pelo mais fácil, né? 68 a 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com o nosso país e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, para dar a graças à inenarrável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das suas alturas, para iluminar os seus que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aí. Obrigado. Este é o cântico de Zacarias. Zacarias, um profeta tremendo ali, né? E com muita sabedoria. Se nós lermos os textos que vêm anteriormente, Zacarias, durante a gravidez de sua esposa, ficou o quê, Marcão? Mudo. Imagina este homem com sabedoria ficar mudo. E por que ele ficou mudo? Por incredulidade, por duvidar. Porque o anjo apareceu a ele dizendo que sua esposa, estéril, seria agraciada com um filho, e ele duvidou. E por todo este período ele ficou mudo. E aí fico eu imaginando Isabel e Maria conversando durante alguns meses, provavelmente 6, porque ela foi visitá-la com 3 meses. Eu não quero te ouvir, Siri, pode ficar quietinha. Obrigado. Está falando aqui comigo, eu não quero falar com ela.
Durante 6 meses, Isabel e Maria, cheias do Espírito Santo, conversando. Imagine o diálogo delas. Imagine que delícia. E Zacarias mudo, sem poder participar. Ah, que cena, você imagina. Papéis invertidos? Não entendi. Mas que delícia de diálogo entre as duas. Porque elas estavam cheias do Espírito Santo. Mas Zacarias, com toda a sua sabedoria, mudo, apenas ouvia esse diálogo. E logo que seu filho nasce, a sua voz é restabelecida e ele faz este cântico. E deste cântico a gente tira algumas coisas para a época e para a nossa vida. E para a época nós podemos tirar a conexão do nascimento com o nascimento do Senhor Jesus. A profecia de Zacarias é pronunciada quando ele recupera a sua fala e após o nascimento de João Batista, seu filho. E no contexto, João Batista é o precursor, aquele que vem antes do Messias, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Nós temos o significado profético e espiritual. Ele é cheio desses significados. Começa com uma bênção e reconhecimento da vinda da redenção para o povo de Deus. E Zacarias fala sobre a visita do sol nascente dos altos céus, apontando para Jesus como a luz que ilumina os que estão em trevas. E nós lemos isso no texto lido no culto hoje, essa manhã. João Batista como precursor do Senhor. Zacarias profetiza sobre João como aquele que prepararia o caminho para o Senhor, anunciando a salvação e o perdão dos pecados. E essa promessa se cumpre quando João Batista ministra no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento em preparação para a chegada de Jesus. Para as nossas vidas, nós podemos trazer a preparação para a vinda de Jesus. Assim como João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, nós somos chamados para falar aos corações que ainda não conhecem ao Senhor. Para falar aos corações sobre a presença contínua de Jesus em nossas vidas. E isso envolve arrependimento, humildade e prontidão espiritual. Precisamos ser os que anunciam o Senhor Jesus para o mundo. Precisamos anunciá-lo. Precisamos dizer da necessidade do arrependimento das pessoas. Nós precisamos valorizar a misericórdia divina. A profecia, ela destaca a misericórdia de Deus. E nos dias atuais nós precisamos valorizar a busca à misericórdia divina em nossas vidas. E ao mesmo tempo, praticar a misericórdia em relação aos outros. Porque é muito bom e muito gostoso nós falarmos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que ela é a razão de nós não sermos consumidos para nós mesmos. Mas nós não temos misericórdia com o outro. Nós não temos misericórdia quando o outro erra. Nós somos ávidos e rápidos a apontar e a separar. Mas a ter misericórdia, nós queremos só para nós. E nós precisamos mudar. Nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos usar de misericórdia para com os outros. Nós podemos tirar deste cântico para as nossas vidas a fidelidade às promessas de Deus. A lembrança feita das alianças com Abraão ressalta a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Ele cumpriu tudo até hoje e há de cumprir as suas promessas até o dia final. Ele há de vir e essa é a nossa maior esperança. Nós podemos tirar para as nossas vidas o caminho para a luz e para a redenção.
Assim como o sol nascente mencionado na profecia, nós podemos encontrar luz e redenção em Jesus. E nos dias atuais, buscar ativamente a presença de Cristo em nossas vidas, confiando na sua orientação e na sua salvação. Essa semana liguei para um irmão com o coração doído. E liguei pensando, eu não sei o que dizer, mas mesmo assim eu preciso ligar. E quando liguei e ouvi a maneira com que ele atendeu, eu disse, glória a Deus. Esse irmão perdeu a sua vista. E eu disse, fala o quê? O que eu vou dizer? Mas eu liguei para ele. E quando atendeu o telefone com a sua voz característica e alegre, disse, eu estou triste, mas estou em paz, confiado naquilo que o Senhor diz, na sua promessa. Como isso vai ser, nós não sabemos, mas tenho orado constantemente pela alegria e pela restituição desta alegria todos os dias. Mas é assim com tantos que vemos na rua, tantos que vemos no nosso caminho e que muitas vezes passamos de largo. Muitas vezes olhamos e entendam o que eu vou dizer, desprezamos porque simplesmente passamos. Tantos que precisam ouvir, tantos que precisam apenas ser ouvidos, tantos que precisam de um abraço, tantos que precisam de um Jesus te ama. Que nós possamos aprender com este cântico, para que nós possamos falar do menino que nasceu, que possa nascer no coração daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Nós ainda tiramos do cântico de Zacarias a adoração e a ação de graças. A profecia de Zacarias é permeada por uma adoração e ação de graças. E nós podemos cultivar um coração grato, reconhecendo a grandeza de Deus e expressando nossa adoração por meio de uma vida que o glorifica. Nós ouvimos hoje de manhã e nós ouvimos nos últimos cultos que nós precisamos ser gratos pelo ano que tivemos. Ano difícil, ano com várias lutas, mas gratidão por tudo que o Senhor nos fez. E nós temos que ter gratidão todos os dias. Nós temos que lembrar do que o Senhor tem feito por nós todos os dias e sermos agradecidos, sermos gratos. E aí eu te pergunto, como está a sua vida? Como está a sua vida de gratidão, de humildade, de alegria, de serviço ao Senhor? Como anda a sua vida? Próximo cântico que eu quero ler com vocês está em Lucas 2, de 8 a 14. Passa o microfone ali para o Marcão, ele queria comentar. Depois volta para Edi ler, tá tudo bem, viu, Edi? É que a leitura começou do 68. O 67 diz que Zacarias estava cheio do Espírito Santo. É isso aí. Que é a razão pela qual ele profetizou tudo isso que foi escrito aqui. Sem dúvida. Foi o Espírito Santo que encheu o coração dele para falar do Senhor Jesus. É isso. E isso serve de lição para nós, porque a palavra do Senhor diz para enchermos do Espírito, não é? Para nos afastarmos do vinho e nos enchermos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito e carregamos o Espírito com nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Você vai ler, Edi? Lucas 2, de 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago nova de grande alegria, e que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. É que hoje vos nasceu, trago-vos a boas novas de grande alegria. E esse é o cântico de quem? Maria e Zacarias, vocês falaram rápido. Hã? Quem você falou, Edi? Anjos. Esse é o cântico dos anjos. Os anjos anunciaram. E o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, pelos anjos. Essa mensagem angelical é proclamada aos pastores que guardavam seus rebanhos durante a noite. E para a época nós podemos trazer de contexto uma mensagem de paz na terra. Porque os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. É a declaração mais do que um simples desejo de ausência de conflitos. É uma oferta de paz divina. Uma reconciliação entre Deus e a humanidade, por meio da chegada do Salvador, do Redentor. Shalom. Ausência de dívida. Ausência de conflito. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz que excede todo o entendimento. É quase que impossível de entender. Como a pessoa pode ter paz em meio a tudo aquilo? Como alguém pode ter paz tendo perdido a sua vista? Tem em Cristo Jesus, não por si próprio. Como você pode ter paz na sua angústia, naquilo que te tira a sua paz, naquilo que te dá medo, naquilo que te irrita, naquilo que te tira do seu centro? Só em Jesus nós podemos ter paz plena, paz completa, paz em meio ao caos, porque o caos permanecerá, mas a paz de Deus, ela vive em nós. Como nós vivemos com ela, depende da sua intimidade com o Senhor, depende de quão próximo você está do Senhor. Bondade para com os homens. A expressão boa vontade para com os homens enfatiza a graça divina e a intenção benevolente de Deus em relação à humanidade. Esse anúncio proclama que Deus está favoravelmente inclinado para com as pessoas. Ele não tem prazer na morte do iníquo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio para todos. Cristo Senhor Jesus veio ao mundo, habitou entre nós, para tirar o problema da humanidade, que é o pecado. E Ele o fez. Nós vemos o anúncio aos pastores, e esse anúncio é feito primeiro aos pastores para representar essa classe humilde de pastores de rebanho. E destaca
a forma universal da mensagem. A paz divina e a boa vontade se estende a todos, independente de posição social, mostrando que o Evangelho é acessível a todo e qualquer que disser sim, que disser eu creio. Eu ouvi, entre aspas, li, de uma amiga que talvez você tenha recebido também, ou alguns tenham recebido, que o significado do Natal, Jesus, esteja a uma oração de distância de você todos os dias. E eu pensei que Jesus possa estar a uma oração de distância para aquele que não crê. Que ele possa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero aceitar o seu nome. Mas para isso, você precisa falar, você precisa pregar, você precisa servir com alegria, com humildade e falar do nome do Senhor Jesus em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. Nós vemos aqui também cumprimento das profecias. Nós lemos aqui Isaías 9:6 e aqui está o cumprimento desta profecia. E por último, é um desafio à busca pessoal da paz. O anúncio dos anjos desafia os indivíduos a buscarem a paz, não apenas como ausência de conflito, mas como reconciliação com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, em uma busca pessoal da paz interior e espiritual. É uma resposta à mensagem celestial, ter o shalom do Senhor, não como o mundo oferece. O mundo nos dá um cardápio enorme de como ter paz momentânea, mas não consegue nos dar uma opção de paz eterna, porque esta só em Jesus, só por Cristo, só pela grande notícia que foi dada pelos anjos. As boas novas, o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Nós podemos tirar desses para as nossas vidas algumas coisas. A nossa busca por paz, independente da nossa situação. A compreensão da profundidade da reconciliação, do religar com Deus. Testemunho humilde e a relevância contínua da mensagem natalina. Nós vemos o quanto o mundo se abre para palavras de esperança e de paz nessa época do ano. E nós precisamos fazer com que ela se perpetue pelo ano inteiro. Porque quando chega o ano novo, as mensagens que vêm são outras. São festas de carne, são festas por dinheiro, por consumo. São festas que nos afastam do Senhor. E nós precisamos fazer nascer todos os dias o Messias no coração daqueles que não creem no Senhor. E o último cântico que nós vamos ver hoje foi passado aqui pelo Guilherme. Eu não sabia que o Guilherme vinha, diferente do pastor. Surpresas. Mas fico surpreso e feliz como o Senhor faz as coisas. Porque ontem à noite não leria nesta sequência. Mudei ontem às 8h15 da noite a ordem da aula. E por último hoje ficou para lermos Lucas 2, 29 a 32. Como são poucos os versos, eu queria pedir para a igreja ler, todos juntos, a uma só voz. Lucas 2, de 29 a 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque
De quem é este cântico? Simeão. O cântico de Simeão ocorre quando Simeão, um homem justo e devoto, encontra com o Messias no templo. Vimos aqui. Durante a apresentação de Jesus. E nós podemos tirar as lições, obviamente, de novo, o cumprimento da profecia, que Simeão reconhece Jesus como o cumprimento daquilo que lhe foi dito. Nós testemunhamos aqui no monólogo, preparada por Deus. E isso está alinhado com outras profecias do Antigo Testamento, como lemos em Isaías 9:6, e eu vou ler rapidamente, Malaquias 3:1. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu tempo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos também neste texto que eu vou voltar, então. Vou ler o 2 também, Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Que maravilha, que lindo. Cumprimento da profecia. E ele olha com os seus próprios olhos e diz: eu vi a tua salvação. Ele fala da luz para iluminar os gentios. Simeão se refere a Jesus como luz para a revelação aos gentios. 2:32, como lemos. Indicando que a salvação não é restrita a uma nação específica, mas para todas as pessoas. E isso confirma a natureza inclusiva da missão messiânica. Como nós lemos lá em Isaías 42:6. Se alguém que tiver com o microfone puder ler para nós, Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei plena pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E luz para os gentios. Isaías 49:6. Ana, lê para a gente também. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Luz para os gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Nossa missão como igreja aqui é pregar do Senhor Jesus no bairro do Ipiranga, em São Paulo, no Brasil, no mundo, até os confins da terra. Sermos luz para os gentios, para os judeus, para aqueles que não creem ainda no Senhor Jesus. Você é luz para os gentios. Como está a sua luz? Como está a sua chama? Nós ouvimos aqui no monólogo e falar sobre o sinal de contradição. Simeão prediz que Jesus será um sinal de contradição. E aí é estranho, né? Como assim? Um sinal de contradição. Uma expressão que aponta para a natureza controversa e polarizadora do ministério de Jesus. Estranho falar isso de Jesus, não? É claro que o Senhor Jesus não veio assim para trazer os conflitos, mas aquilo que Ele diz acaba trazendo conflitos. Muitos são expulsos de suas casas. Muitos têm a sua vida virada de ponta cabeça.
por aceitar o Cristo, por aceitar viver uma vida com o Senhor, por viver uma vida segundo aquilo que a Bíblia diz, não segundo o que o mundo diz. E a contradição não está em Cristo, mas está no mundo, que vai na contramão de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que o Senhor Jesus criou para ser perfeito. O mundo virou de ponta cabeça. Romanos 1, a gente lê todas essas coisas. Então, quando ele diz sobre contradição de tudo aquilo que se pregava à época, de tudo aquilo que se fala e que se diz como paz nos dias atuais, nos dias de hoje, o Senhor Jesus vem para colocar luz nas trevas, e o mundo jaz no maligno, nas trevas. Mas as trevas não prevalecem contra a luz. Aonde há luz, as coisas se iluminam e não há nem sombra de dúvida. Esse é o nosso Deus. Ele tem um impacto nos nossos corações. Ele cumpre todas as profecias que foram ditas. E Ele desafia a nossa consciência. Mas o texto também diz que a espada traspassará a alma de Maria. Também é algo forte quando a gente lê. E a profecia aponta para o sofrimento que Maria experimentaria ao testemunhar o sacrifício do seu próprio filho. Essa imagem antecipa a agonia de Maria durante a crucificação de Jesus. Mas nos traz esperança de redenção, porque Simeão representa a esperança da redenção, ao conhecer Jesus como a salvação de Deus. Sua bênção é uma expressão de alívio e cumprimento das promessas divinas. E aponta o papel redentor de Jesus. Queridos, nós temos muito a aprender com os cânticos. Mas nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas e vermos o quão alegre nós estamos em servir. O quão humilde nós temos sido para descer do nosso próprio pedestal e servir, e não sermos servidos. A aceitar a vontade divina, a testemunhar e a evangelizar em todo o tempo sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias que veio como um menino. Esperar paciente e constantemente, porque o tempo é do Senhor, o tempo não é nosso. Pregar com urgência daquilo que sabemos que está perto do fim. Mas saber que o Senhor Jesus é quem vai realizar a obra. É Ele, através do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso papel é estarmos prontos para falar e para sermos luz nesse mundo e iluminar. Não porque somos algo, mas iluminar, porque a luz de Cristo brilha através da sua vida, brilha através de nós. Nós precisamos celebrar a luz e a consolação de Jesus. E nós somos chamados o tempo inteiro à adoração e gratidão. Assim como Simeão, nós precisamos adorar e abençoar a todos com aquilo que nós vivemos. Que a sua vida seja uma vida de gratidão, uma vida de luz, uma vida de humildade e uma vida semelhante ao Senhor Jesus. Estes cânticos do Natal oferecem uma perspectiva única sobre o significado do nascimento de Jesus. Estes 4 cânticos que nós vimos hoje são cânticos que falam e prenunciam o nascimento do Senhor Jesus, o Natal que comemoramos hoje. E eles ressaltam a humildade, a redenção, a luz, paz e salvação. E ao refletir sobre essas lições, nós, como crentes, somos inspirados a celebrar o verdadeiro significado do Natal e aplicar esses princípios em nossas vidas cotidianas,
sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa busca. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia, te abençoe neste dia, que você possa passar com os seus familiares momentos gostosos, momentos de lembrar do Senhor Jesus, momentos de agradecer por tudo que você viveu ao longo deste ano, seja na perda, seja naquilo que você não queria que acontecesse, mas ser grato porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a sua vida. Que Ele nos abençoe. E Maranata, vem Senhor Jesus.